Pessoal, vamos lá. Hoje é dia 24, agora é 18 horas e 14 minutos, tá? O relógio está aqui com 6h14, mas já é noite. Falar sobre ontem. Ontem teve a sessão de julgamento, onde seria julgado, finalizado o julgamento que já tinha se prorrogado do dia 9, né, para ontem. E ficou na sobra, tá? E aí o Daniel aqui, popular cabelo do escritório, colheu várias solicitações de explicação, por que isso aconteceu, olha, o Estado está manipulando, olha, o judiciário é isso, aquilo. Eu queria dizer para os senhores e para as senhoras que é absolutamente normal. Ontem mesmo não foi só o nosso processo que ficou para a sobra de um outro julgamento, tá? Outros processos também ficaram. Isso não é incomum, sempre acontece. Muito por conta de volume de processos para serem julgados no mesmo dia, e os julgadores têm lá as razões deles, né? Mas me parece que é por conta de aqueles processos que demandam maior debate, demandam maior discussão sobre a questão. Eles acabam atraindo ele para uma próxima sessão, e a sessão que vem posteriormente, a do dia 30, né? A do dia 30, ela será presencial, e geralmente os processos que vão para a sessão presencial é um número menor. Ontem mesmo eu entrei nessa sessão e tinham quase 60 advogados convidados na sessão telepresencial. Então, isso não é incomum, não é nenhuma deficiência minha aqui ou dos colegas, muito menos do Poder Judiciário. É algo que às vezes acontece e não causa nenhuma estranheza. Então podem ficar tranquilos, no dia 30 a gente, se Deus quiser, deve ter uma resposta, e espero que seja boa. Tá? E a minha vinda hoje aqui é para sanar uma outra questão que é bastante reincidente aqui no escritório, sobre a questão de 2013 e 2014. Tá? O que os policiais militares deixaram de receber entre 2013 e 2014, ou seja, o período anterior à impetração, que vai de março de 2013 a janeiro de 2014. Pois bem, nós aqui do escritório entraremos com ação coletiva amanhã, né? Como eu venho dizendo há algum tempo, que estaria breve essa empreitada, esse patrocínio dessa ação coletiva de cobrança. Só não foi antes por conta de que nós tivemos que trabalhar em processos, porque os advogados que foram à frente aí, os advogados que patrocinaram ações individuais no nosso processo, pegando o nosso processo e fazendo ações individuais, muitos deles, a maioria deles, acabaram tumultuando, né, permitindo que o Estado criasse teses pífias, mas pífias com sucesso, porque esses advogados não combateram, como eu disse no vídeo anterior. E criou um cenário totalmente inconsistente para a ação. Não daria para eu entrar com uma ação desse tamanho, com 63, 64 mil associados, cobrando lá 9 meses de ALI, né, num cenário hostil, ou seja, num cenário onde a jurisprudência ia dizer não. Hoje nós temos uma jurisprudência dizendo sim. Falta, né, a gente alcançar, e se Deus quiser a gente vai alcançar, o direito foi colocado lá, o sim para os policiais que ingressaram depois de 2013. O direito está colocado, o direito é muito forte, substanciado em jurisprudência do STJ, do STF, do próprio Tribunal de Justiça, e não foi difícil fazer isso, não precisou de nenhuma genialidade jurídica, a gente simplesmente trabalhou, simplesmente fizemos o que os advogados anteriores não estavam fazendo. Volto a dizer, nós tivemos vários casos aí que nós estamos patrocinando aqui agora, de advogados que simplesmente deixaram os seus clientes para trás porque tiveram essa pedra colocada pelo Estado. Olha, o policial que entrou depois de 2013 não faz jus, tá? Então, por conta disso, amanhã será ajuizada a ação coletiva de cobrança. O que a ação coletiva de cobrança é diferente da ação individual? Veja bem, nosso escritório, o Renan está aqui, nós estamos perto de 4 mil pessoas, Renan.
Nós temos perto de 4 mil policiais militares rodando com ações individuais de cobrança do valor do Ali, de 2013 a 2014. O que acontece? Nós temos uma infinidade de comarcas no estado de São Paulo e um número muito maior de juízes. E o ajuizamento de uma ação individual, ele é atrelado, ele é vinculado ao domicílio. Então, se eu tenho lá o policial, o João da Silva, e ele é de Presidente Prudente, eu tenho que ajuizar a ação no juizado especial, porque o valor da causa atrai o juizado especial, né? É um valor da causa menor do que a justiça comum. Então, o juizado especial atrai a causa e eu sou obrigatoriamente colocado a ajuizar essa ação no juizado especial de Presidente Prudente. Aqui em Presidente Prudente é procedente. Geralmente a gente tem colhido procedência aqui, né, Renan? Sempre colhe procedência, tá? Mas, por exemplo, hoje, eu estou aqui no escritório de Presidente Prudente nesse momento, e nós tivemos hoje numa comarca vizinha aqui, uma magistrada que negou o direito. Ela negou o direito e ainda aplicou uma multa de litigância de má-fé, né, de 2% sobre o valor da causa. O valor da causa lá exato era próximo de 47 mil reais, né, Renan? Eram 47 mil reais, então ela aplicou qual que é o passo agora? Vou explicar. Uma ação individual. Eu tenho que recolher 5,5%. Né? Então eu pego lá 47 mil reais, eu estou aqui com uma calculadora, 47 mil vezes 5,5%, eu tenho que recolher R$ 2.585, ela aplicou mais R$ 900 de multa por litigância de má-fé. Né? Então, qual que é a praxe do escritório? Nós temos aí próximo de 4 mil clientes e já aconteceu nesses milhares aí, nós tivemos ocorrências, mais ou menos aí quase 100, né, um pouquinho mais de 100 improcedências na primeira instância. Aí a gente recorre, na maioria das vezes a gente ganha. Vou dizer que no colégio recursal nós temos quase que pacífica essa questão também, mas é quase, não é completamente. Tem um PUIL, que é um procedimento de uniformização de jurisprudência dos juizados especiais pendente de julgamento. Quando ele for julgado, eu acredito que isso deve se estabilizar. Mas até lá, eu preciso recolher. E nesse caso aqui do policial de uma comarca vizinha, Presidente Prudente, eu tenho que recolher R$ 2.585 e jogar lá para o colégio recursal, né? Mandar o processo para o colégio recursal. A gente vai até adotar outros meios além desse também. Acho que a gente estava definindo aqui, vai fazer uma reclamação, né? Por não estar respeitando a jurisprudência da própria segunda instância do colégio, do juizado, perdão. E aí, o que acontece? Nós temos essas ocorrências que o policial perde na primeira instância, tá? O Negri perde? Não, todo mundo perde. Isso aí depende do juiz. E o judiciário não está errado se julgou, né? A juíza que julgou improcedente hoje, ela não está errada, ela tem a convicção dela. O nosso trabalho, o trabalho dela é sentenciar, o nosso trabalho é advogar. E aí, é muito comum, por exemplo, acontece uma situação dessa e nós ligamos para o policial. No primeiro ensaio, era uma situação de quase 4 mil reais, né, Renan? No primeiro ensaio, de ligar para o policial, para recorrer, são quase 4 mil reais. Era depois do dia 15, né? Não era no quinto dia útil do mês, era depois do dia 15. Nós ouvimos um compreensível e definitivo não dá. Não tenho condições de recolher 4 mil reais nesses próximos dias, doutor, né, pro colega. O que nós aqui no escritório adotamos? Nós tínhamos rodado um contrato padrão, nós acrescentamos nesse contrato uma cláusula de que nós faríamos o recolhimento, foi isso, né, Renan? De que nós faríamos então o recolhimento com a possibilidade de ir lá no precatório, no RPV, no requisitório de pequeno valor. No caso ele está dando precatório mesmo, né? Está passando, está sempre no precatório mesmo. No precatório, além dos 20% que nós temos compactuado, nós poderíamos pegar mais 5,5%, que é referente ao valor das custas. Nós fizemos isso. Ocorre que nessa rotina,
o meu escritório já recolheu quase 600 mil reais ou passou um pouco, porque esse número ele avança toda semana. O que eu quero dizer em poucas palavras? Que o escritório pegou do seu caixa 600 mil reais ou mais e recolheu em nome desses policiais militares, de forma que os policiais militares sequer estão sendo avisados hoje. Nós simplesmente recolhemos, né, o valor e adiantamos o processo para não fazer coisa julgada negativa para ele. Então tem policial que a gente recolheu 4 mil, 5 mil, tem outros que recolheu 3, tem esse que vai ter que recolher 2.585. O policial que perdeu aqui de uma comarca vizinha, né, Pirapozinho, pode até falar, né? Ele vai ter que recolher R$ 2.585. Ele sequer vai ser chamado a recolher, o escritório vai recolher e a gente acredita na ação, a ação vai ser procedente. Lá na frente a gente pega os 20% mais o valor das custas que a gente adiantou para ele. É isso, tá? Esse é o problema de uma ação individual. Aí nós temos aí os comentaristas de ações coletivas, né, sempre falando isso, falando aquilo, né? Então esse é o problema de uma ação individual, é o custo dela. Se nós pensarmos numa dimensão aí de 65 mil associados, nós fizemos uma regra de 3 aqui, nós precisaríamos de mais ou menos 12 milhões de reais, né, para fazer frente aos possíveis recursos. Eu estou dizendo o seguinte, alguns precisam de recursos, não são todos, mas nesse evento amostral que nós fizemos, esse percentual que nós temos feito recursos para o colégio recursal, nós chegamos a uma cifra de quase 12 milhões de reais. Então, esse é o benefício de uma ação coletiva. Uma ação coletiva, ela não tem essa despesa. Outra coisa, ela não está sujeita a essa variação de entendimentos, porque uma ação coletiva, ela é atraída por prevenção aos juízes que julgaram a ação-mãe, o mandado de segurança, a apelação do mandado de segurança. Então, ela vai para a Fazenda Pública, o Fórum Central da Fazenda Pública na comarca de São Paulo, depois ela vai para os embargadores da 13ª Câmara, ou seja, existe a prevenção. Então, quem julgou vai julgar novamente, né? E eu estou há 20 anos, a chance da jurisprudência ser mantida intacta numa situação de prevenção é muito maior do que fazer aí milhares de ajuizamentos para milhares de juízes que têm a livre convicção e podem julgar como querem, tá? Não existe, a jurisprudência ela pode inspirar, mas ela não é vinculante. Então a jurisprudência que nós fizemos no mandado de segurança, ela vai inspirar os juízes das outras comarcas, mas ela não vai vincular. Então esse é o benefício de uma ação coletiva: economia, tempo, eu sempre digo tempo, né? E também a segurança de ter um julgamento uniforme à jurisprudência que a gente conquistou, que a gente construiu junto, né, com as petições que levaram aos acordos. Essa é o que eu tinha para dizer hoje, o que eu tinha que dizer hoje, tá? Me desculpe. E quem vai para a lista? Quem é associado? Essa lista vai ser dinâmica, tá? Vamos usar essa palavra, dinâmica. No sentido de que vai ter sempre alguém olhando quem é associado. Se for associado, vai ser mantido. Se não for associado, vai ser retirado. É isso, Renan? Né? E, por exemplo, me associei depois. Tudo bem, aí a gente vai acrescer, né, o associado posterior, tá? Ninguém aqui está falando novamente para ir correr, ficar associado. Volto a dizer, né? Me associei depois. Vai ter uma pessoa escalada aqui no escritório para fazer isso, tá? Praticamente vai ser o trabalho dela no mês inteiro, ficar retirando pessoas da lista e colocando pessoas da lista. Acabou o processo, está dentro do prazo. Outra questão que eu quero falar, né? É até engraçado, né, Renan? A gente ouve aí. Eu vou falar porque os piratas, tá? O pessoal que copia tese e copia mal e, lê direito, né? Lê até o final, pelo menos. Não fica ouvindo dizer, não fica imaginando. Estão falando por aí que a prescrição é até outubro, novembro, que é de 2 anos e meio. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, na boa. Vai estudar um pouquinho, são 5 anos. Então, só vai prescrever
o direito de cobrança do período anterior aí em 2028, é isso, né, Renan? É que é novembro? Qual o mês? Não, abril, perdão. Em abril de 2028. São 5 anos, não é 2 anos e meio, não são 2 anos e meio. Tá? Então, não é preciso correria. Ah, eu vou ficar sócio. Não, não precisa, né? Sempre coloque na cabeça o seguinte: a segurança da ação coletiva é muito maior, muito mais seguro no aspecto financeiro, no aspecto de resultado. A outra questão que nós vamos fazer é, até o dia 10, nós teremos no nosso site, o associado né, vai poder entrar lá na área do usuário, digitar o seu CPF e saber qual é o seu valor exato. Esse valor vai ser atualizado. Nós não conseguimos a partir de amanhã com o ajuizamento, porque nós estamos cuidando disso na área técnica. Antes de fazer esse vídeo, eu falei com a área técnica e eles me garantiram que eles conseguem isso até segunda ou terça-feira. Eu estou falando dia 10 para não ter erro, né, Cabelo? Porque, assim, eu já tive esse problema, eu sei que acontece, a gente às vezes poder acreditar, mas a gente cai num problema de sistema e tem que contratar mais espaço no servidor, tem umas questões que podem acontecer, então estou prevendo que isso aconteça, tá? O vídeo está ficando longo, já deram 16 minutos, o importante, o recado final, a ação vai ser ajuizada amanhã, fazendo aqui uma reiteração. A ação coletiva é mais segura de ter um resultado idêntico, é mais possível ter um resultado idêntico ao que você teve no mandato de segurança do que uma ação individual. A ação individual tem um risco de colocar o bolso do policial militar em risco, né? Tá? O bolso do policial fica exposto. Aqui não, aqui essa ação vai pela associação. Ah, tem custas? Tem, pela associação. Ah, tem risco de sucumbência? Tem, pela associação. Nem ninguém vai, né? Então, novamente, aí os comentaristas, né? Ah, sai da associação, fica à vontade, façam o que os senhores e as senhoras quiserem. Mas, na verdade, a gente só tem o ALI porque nós tivemos uma associação atenta. E quando eu digo associação, não é um prédio, não é um presidente, não é o NEGRE. A associação é a união de policiais militares com o mesmo ideal, de se juntarem e fazerem conjuntamente algumas conquistas, né? Conseguirem algumas conquistas. Então, a associação estava de pé, enquanto essas pessoas nem sabiam que era o ALI, né? Os policiais estavam de pé, mantendo a associação ali, a associação foi lá, conquistou, e nós temos o ALI hoje. Nós temos o ALI, que nos permite trabalhar aqui e permite um monte de gente ficar falando como se entendesse do direito. Bom, é isso, tá? A ação vai ser ajuizada amanhã. Amanhã o nosso marketing aqui, o Daniel, Popular Cabelo, ele vai divulgar o número da ação, talvez na segunda-feira, né? Porque amanhã a gente ajuiza, eu estou aqui no escritório, vou trabalhar mais um pouquinho, amanhã eu trabalho o dia inteiro nisso, faço a revisão da peça, sobe amanhã com a lista, essa lista, volta a dizer, a dinâmica, e ela vai ser trabalhada mês a mês. Ah, saiu, a gente tira da lista, entrou, a gente põe na lista, tá? Por enquanto eu ainda continuo com a ideia de não associado, né? Mas eu estou estudando, estou vendo algumas posições jurídicas aí. Se eu sentir um pingo de segurança eu me animar, eu vou entrar também para o não associado, tá? Mas por hora eu quero trabalhar mais, eu respeito muito o direito. Estou aqui o Renan está aqui, está olhando para mim, porque a gente está nessas dúvidas de estudar, de levantar questões, de deixar um caminho seguro. Não adianta uma ideia, vamos dizer assim, como se fosse uma pólvora, né? Acende e apaga rapidamente. A gente não quer isso. Nós temos uma certeza hoje que o associado vai ter esse direito colhido. Nós não temos certeza que o não associado vai ter, tá? Então nós estamos fazendo os estudos, não só com posições aqui do juizado especial, da primeira instância, do Tribunal de Justiça. Nós estamos fazendo estudos com a última linha, que é o STF e o STJ. E existe uma divergência ainda em relação à associação. Não existe em relação aos sindicatos, mas existe em relação à associação. Aí eu quero deter tudo que é necessário. Se eu encontrar alguma chance de êxito para o não associado, eu não tenho obrigação nenhuma com a associação. Eu tenho sim obrigação de ser um contratado por ela, mas o meu trabalho está acima disso. O meu trabalho é para o policial militar.
Se puder ser dentro da associação, ótimo, maravilha, né? Mas se puder ser fora, respeitando o direito, respeitando principalmente o policial militar, porque a gente não quer vender nenhum sonho aqui que vai virar pesadelo. Se a gente achar que é bom, tá? Se a gente achar que é bom, tá? Não, se a gente achar que é viável entrar com essa ação para o não associado, a gente vai entrar, tá? Mas aí a gente quer ter segurança e, por enquanto, a gente vai fazer nosso trabalho para o associado. Tá bom, pessoal? Boa sorte para a gente amanhã. Vai ser distribuído por prevenção ao juiz que julgou o Ali e à Câmara que julgou o Ali, tá? Isso denota que nós teremos a mesma sorte que nós tivemos até aqui, tá bom? Continue confiando, bom final de semana. Hoje é quinta-feira ainda, né? Mas a gente não vai se ver antes do final de semana. Um abraço.